Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, comentário sobre os 5 indicados na categoria de melhor documentário em curta-metragem no Oscar 2022. Uma categoria que eu adoro, uma categoria que eu faço questão de procurar também pelos curtas citados na pré-lista e que nesse ano causou uma das maiores decepções até mesmo que eu tive com listas de Oscar. Porque essa lista de nomeados é muito fraca. Essa categoria existe desde o começo dos anos 40, muitos curtas não foram preservados, muitos curtas não estão disponíveis, mas realmente eu nunca vi uma lista tão fraca como essa lista de 2022 e eu poderia estender para o geral, tá? Poderia estender para categorias de curtas no geral. Isso passa, na minha opinião, pelo fator Netflix. A Netflix tem 3 indicados e a Netflix não teve um bom ano para curtas, na minha visão. Se você for analisar os curtas da pré-lista, vai notar vários projetos interessantes, mas sem qualquer apoio nos Estados Unidos, sem mesmo uma estratégia de distribuição em festivais, e isso é tudo muito importante, né? Então, quando você tem um curta da Netflix com essa capacidade também de gerir campanha, de apresentação em festivais, isso faz sem dúvida muita diferença. Bom, vamos começar aqui nesse vídeo então com os extremos nessa temporada tão decepcionante. Vou falar do pior curta na sequência do melhor curta dessa lista e depois dos 3 curtas Netflix. Pessoal, o pior curta dessa lista, que na minha visão também é o pior curta documentário que eu já vi indicado ao Oscar, e o pior curta no geral que eu já vi indicado ao Oscar também, é When We Were Bullies, que é dirigido por Jay Rosenblatt. Parece pegadinha, mas a academia conseguiu nomear um projeto de vaidade que teoricamente trata sobre bullying, mas que não consegue articular sequer uma linha de diálogo convincente sobre bullying. É inacreditável. No curta, o realizador propõe a discussão de um incidente ocorrido há mais de 50 anos e decide entrar em contato com pessoas importantes de sua turma da 5ª série para envolver memórias em uma discussão sobre bullying. Um projeto de vaidade pura, um projeto para o ego do realizador em que ele busca várias justificativas para mostrar para o público uma linha de raciocínio do porquê que ele estava fazendo esse projeto. O único momento bom é quando aparece a professora. Ele foi atrás da coitada da professora da 5ª série, já com mais de 90 anos de idade. E aí ela fala, mas ninguém vai se interessar por esse caso. E realmente, é um caso muito específico na vida de uma pessoa. A discussão sobre trauma que é feita aqui é ridícula. Aí o realizador, em um momento, ele opta pelo seguinte caminho: olha, eu vou fazer desse curta uma sessão de terapia aberta, porque aí eu vou conseguir falar sobre o meu trauma. Mas quem sofreu bullying? Bom, essa pessoa não interessa, deixa pra lá. O filme é sobre bullying? Ah, esquece isso. Agora o filme é sobre a minha experiência. Como um argumento de defesa, ele tira a visibilidade da vítima do bullying, que teoricamente seria a chave do projeto, para buscar por recordações, para buscar por entrevistas. Isso tudo não é bem justificado. Mas no final das contas, esse curta é tão fraco, na minha opinião, que aí você pode seguir a seguinte mensagem, de acordo com o diretor, tá? Isso é importante. Pessoal, quem praticou bullying também se tornou uma vítima, porque existem essas recordações, existem essas marcas do passado. É inacreditável, porque ele busca também um argumento do tipo, olha, eu fiz o bullying há mais de 50 anos e eu estou aqui, eu tenho um coração para reparar o meu erro, eu estou discutindo abertamente isso com vocês. O argumento é péssimo, é mal desenvolvido, esse curta só liga para uma coisa, para o ego do diretor, para o ego e para a vaidade. Então, coitado dos realizadores de outros curtas, e a pré-lista tinha bons nomes, que não entraram para um projeto desses. Como que isso foi indicado a um dos maiores mistérios, se não o maior mistério do Oscar 2022? Para When We Were Bullies, eu vou dar nota 1. A linha geral de argumento desse documentário é nula, e infelizmente isso segue e pode ser aplicado para outros curtas que estão na lista do Oscar 2022. When We Were Bullies é o pior curta documentário que eu vi indicado ao Oscar, e eu acredito também que é o pior curta de todas as categorias que eu já vi indicado ao Oscar. Mas como eu disse, vamos para os extremos. Então, do pior curta da temporada para o melhor curta documentário indicado da temporada, que é The Queen of Basketball, que é dirigido por Ben Proudfoot e que fala da história da Lucia Harris. Infelizmente, a Harris faleceu em janeiro desse ano, mas ela conseguiu ver esse curta, ela participou também na estreia no ano passado. A produção executiva é do Shaquille O'Neal, que foi o grande responsável pela campanha nos Estados Unidos.
Com cerca de 20 minutos de duração, a proposta é discutir sobre os grandes momentos da vida da jogadora de basquete, que fez história não só pelo seu talento, mas também por ser a única mulher selecionada no draft da NBA. E aí ela não decide jogar com os homens e explica o porquê no curta. O estilo de entrevista é aquele estilo básico de uma conversa franca que poderia muito bem ser um complemento de uma grande matéria publicada em um site esportivo. Então acontece isso frequentemente nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países. O resgate de uma figura muito importante no esporte. O diferencial nesse caso, e o que torna o curta agradável, é que a Harris tinha uma conversa fácil. Ela era muito carismática, consegue falar do ponto alto da sua carreira, mas também consegue ter lembranças sobre algumas questões polêmicas, algumas questões não tão agradáveis. Eu considero, no entanto, que a montagem é apenas razoável, porque o curta tem esse caráter introdutório. Quem foi a Lucia Harris? Então o curta te dá essa resposta. Olha, ela foi a primeira mulher negra a entrar no Hall da Fama do basquete. E tem um porquê disso. Eles resgatam a carreira, mas nunca entram em pontos mais específicos, por exemplo, sobre a vida olímpica dela, sobre grandes jogos da sua vida. E realmente, pessoal, eu ainda não sei se para uma carreira tão rica, com tantos momentos que poderiam ser discutidos, a ideia de um curta faz sentido. Talvez para caráter introdutório, sim, é muito relevante, mas com certeza o espectador precisa buscar por complementos. Para The Queen of Basketball, eu vou dar nota 6. Com o falecimento da Harris, como eu disse, o curta tem um impacto emocional ainda maior. Vamos passar agora para os candidatos da Netflix, começando por Lead Me Home, Onde Eu Moro, que foi dirigido pelo brasileiro Pedro Cos e por John Schenck. O tema desse documentário é extremamente relevante. Pessoas que moram na rua, um tema que também é ressaltado e explorado muito na mídia em períodos de grande crise econômica. Mas eu não consegui me conectar por um segundo sequer com a proposta e com a discussão feita. Lead Me Home segue a vida de pessoas que moram nas ruas em cidades da costa oeste dos Estados Unidos, contando com depoimentos de dificuldades e de como elas foram chegar naquela situação. Vou dar um exemplo, tá? Muitas pessoas pensam em Los Angeles no luxo, na fama, na riqueza que você vê em séries, filmes e monta essa concepção de cidade. E aí quando você chega em Los Angeles, nota que é uma cidade extremamente desigual, que tem muitas pessoas em condições precárias de vida, e antigamente essa análise era voltada só para Skid Row, em Downtown LA, mas que hoje está completamente tomada pela cidade inteira. O problema de Lead Me Home para mim está no argumento, porque parece que o documentário é feito querendo apresentar essa condição de vida de pessoas que não têm casa. Para quem nunca tinha ouvido falar nessa situação, é um tanto quanto bizarro e absurdo, mas que eu acho que para a academia faz sentido. Como se o curta também fosse a introdução para um problema, mas de maneira muito superficial. A captação das imagens é ótima, o documentário é bem montado e faz um uso inteligente de composições para ressaltar dramas pessoais e familiares. Já no pôster mesmo existe esse contraste de realidades, um prédio de extremo luxo com pessoas morando na rua. Mas o que esse documentário acrescenta mesmo ao problema? Nada. Só faz a constatação do problema e busca suporte nas entrevistas. Então uma pessoa está na rua porque perdeu o suporte da família, outra porque perdeu o emprego, outra porque tem problemas pessoais graves. No caso de um curta documentário, eu creio que o impacto está no aproveitamento do tempo para expor uma situação e de forma didática também te trazer complementos, te trazer informações extras. Nesse caso, quais políticas públicas são tomadas atualmente? O que está sendo feito para melhorar ou apaziguar essa situação? Quando Lead Me Home te apresenta isso e aí busca conforto nas entrevistas, eu penso que ele perde também parte da sua notoriedade. Então, para Lead Me Home eu vou dar nota 4. Enfim, são opções criativas. O próximo curta indicado é Audible, dirigido por Matthew Ogans. Abalado pela morte de um amigo, um jogador de futebol americano da escola para surdos de Maryland precisa lidar com relacionamentos e questões familiares na preparação para um grande jogo. É recorrente notar que nós temos vários casos de curtas documentários com muito material, com muita base, temáticas que tranquilamente encaixariam em um longa de no mínimo 90 minutos de duração. Só que aí tudo acaba sendo cortado para encaixar com 40 minutos, para fazer o circuito de festivais, para quem sabe também buscar uma vaga no Oscar. E é exatamente esse o caso de Audible. Vários tópicos importantes para a discussão são apresentados,
só que acabam não tendo um complemento forte o suficiente para sustentar a própria narrativa. São 5 minutos para a família, 5 minutos para lembrar a vida de um amigo e como essa pessoa faz falta. E aí também seria necessário envolver futebol americano e surdez, justamente os temas principais. Audible é o caso dessa lista que tranquilamente teria material para entregar um longa-metragem e isso acaba prejudicando bastante a continuidade. O ponto de destaque, no entanto, é a comunicação, porque no esporte você precisa de muita estratégia, no futebol americano especialmente. Então, como isso é feito, dado o contexto da escola de surdos? Como eles criaram uma dinâmica importante de parceria, como essa comunicação entre eles também é muito efetiva. Só que uma das propostas também é de ser íntimo, se tornar íntimo do protagonista, e eu não acredito que isso é atingido. Para Audible, eu vou dar uma nota 5. Vamos agora para o último indicado, 3 canções para Benazir, que é dirigido por Elizabeth e Gulistan Mirzaei. O curta destaca a história de amor entre Shaista e Benazir e as difíceis escolhas que precisam ser tomadas, que envolvem desde a entrada no exército afegão até a responsabilidade de formar uma família. Quando nós pensamos no Afeganistão, o que a gente recebe na mídia? Geralmente a cobertura da guerra, a cobertura sobre os problemas sociais, e é bonito ver um documentário que busca por outra vertente, nesse caso, da paixão, mesmo em meio a tantos problemas. Um bom curta precisa de um alto poder de síntese, e eu senti isso na dupla de diretores, eu senti também essa vontade de contar a história de maneira rápida, mas eficiente. Existe, por exemplo, logo na introdução, uma passagem quanto a construir algo no Afeganistão, mas como é que você vai pensar em construir algo em tantas incertezas, em um país que é tão atingido por guerras? Talvez qualquer outro realizador fosse direto para uma vertente buscando o drama, e aqui você tem algo bem diferente. Como é difícil, por exemplo, pensar em uma carreira, pensar em um objetivo sólido para o futuro. O meu maior problema com esse projeto, no entanto, é algo teórico, que vem desde a gênese não só do documentário, mas também com a expansão dos cinejornais. Como é que você consegue capturar a essência de um diálogo? Em outras palavras, a vida como ela é. E de verdade, eu senti que algumas passagens desse curta perdem força quando você tem diálogos simplificados que envolvem família, por exemplo, e que parecem que estão ali apenas para oferecer uma justificativa para o público. É uma sensação bem estranha que passa também pela interferência humana. Qual é o papel do realizador? De neutralidade, de afastamento? Isso funcionou muito bem, por exemplo, em Honeyland, recentemente, mas no caso desse curta, deixa a desejar. Aqui em 3 canções para Benazir, a abordagem é boa para um curta, o poder de síntese existe, mas existe algo muito maior quanto à interferência dos diretores na história e isso não me pareceu honesto com o público, até mesmo pelos eventos que não são retratados. Para 3 canções para Benazir eu vou dar nota 5. Certo, pessoal? Mais uma cobertura do Oscar 2022 chegando ao fim. Eu vou deixar como recomendação a playlist com a crítica de todos os indicados. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!